Morte súbita e arritmia, nós verificamos aqui causas não arrítmicas, cerca de 12%. E as arritmias, 88%. Pode me impressionar essa diferença, porque nós sabemos que todas as outras doenças, inclusive as arritmias malignas, o coração, a morte do coração começa com uma arritmia. Por isso que ela é tão predominante nesses slides. Uma pergunta, professor. Quer dizer, a arritmia tem um componente estatístico muito grande em relação à morte súbita. Expresso aqui no seu slide 88%, é isso mesmo, né? E é possível que esses pacientes que apresentam arritmia possam ser rastreados quando durante um exame médico, na realização de um eletrocardiograma, que surgirem essas arritmias, dizer que ele já é um potencialmente candidato. Isso aí é uma pergunta muito interessante, porque na cardiologia clínica comum, isso não é pesquisado. Só os cardiologistas que fazem arritmias cardíacas que estão envolvidos em tentar fazer o diagnóstico desta arritmia. Porque as arritmias malignas, de um modo geral, elas não dão sintomas, e o primeiro sintoma é exatamente uma parada cardíaca, geralmente numa taquicardia ventricular ou numa fibrilação ventricular. Era possível, nos exames de ingresso do atleta no clube de futebol, nos exames de rotina a qual eles estão se submetendo ou são submetidos, era possível já identificar algum sinal de arritmia que pudesse, no exercício de uma prática esportiva, comprometer eventualmente com a morte súbita? Com o passar da minha apresentação, irei mostrar alguns casos em que nós verificamos que, no caso específico de arritmias malignas, eles têm poucas alterações, por exemplo, no eletrocardiograma. Por exemplo, a doença de Brugada só tem uma pequena alteração em V1, em V4 e V5, nada mais. Mas se o cardiologista ele está envolvido nas arritmias cardíacas, ele pode, já com essa pequena alteração no eletro, ele diz, não, isso aqui tem uma arritmia grave que tem que ser tratada, e o tratamento de algumas é você fazer ablação, e outras só existe um recurso que é o implante de um desfibrilador implantável no coração, para quando o paciente estiver diante de uma taquicardia ventricular ou fibrilação ventricular, esse desfibrilador vai dar um choque, e aí o paciente recobra, tem apenas um abalo e ele volta o coração a bater. Então, é um desfibrilador implantável, diferente daquele do DEA, que é feito com o choque externo. Sim. E aí, além da síndrome de Brugada, nós temos também a doença de Wolff-Parkinson-White, que é uma arritmia que é congênita, não é tanto Brugada como Wolff-Parkinson-White, não é adquirida, a pessoa já nasce com ela e tem que ser diagnosticada e tratada de acordo com o que for necessário. Okay.